Vamos dar início ao quadro O Cérebro e Você. E hoje nós vamos abraçar o Janeiro Branco, que é uma campanha destinada a conscientizar toda a sociedade, a compreender as suas emoções e identificar os sintomas psicológicos. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com 12 milhões de ansiosos, de pessoas que sofrem com esse transtorno. E o quinto país, em torno de 20 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. Então, nós precisamos falar de saúde mental, precisamos olhar atentamente e com carinho para o nosso cérebro, esse órgão que coordena as nossas ações. Para esclarecer um pouco mais sobre esse tema, eu vou conversar agora com a doutora Miriam Pereira, ela que é psicóloga clínica e também coordenadora desse movimento tão bonito aqui na nossa cidade, Balneário Camboriú. Estamos agora com a Miriam Pereira, a psicóloga clínica e também embaixadora da campanha Janeiro Branco. Miriam, muito obrigada por me receber, a minha produção, aqui no seu consultório. Imagina, é um prazer, obrigada pelo convite. É um prazer poder falar um pouco a respeito do Janeiro Branco 2021, que está apenas começando. Isso aí. Miriam, fala pra gente um pouco mais sobre essa campanha Janeiro Branco, para que mais pessoas possam conhecer e se engajar. Então, a campanha começou em 2014, quem idealizou foi Leonardo Abraão, ele é um psicólogo de Uberlândia. Ele reuniu alguns amigos e eles saíram do consultório, foram para as ruas, para as instituições e para as mídias falar a respeito de saúde mental. De lá para cá, em 2017, a campanha entrou no Face e do Face ganhou o mundo. Hoje é uma campanha internacional, tem vários países onde tem brasileiros espalhados pelo mundo. A campanha é desenvolvida atualmente e estamos na nossa 8ª edição. Aqui em Balneário nós vamos completar 2 anos de campanha. Começamos ontem com uma live no Instagram do Janeiro Branco BC. Nós vamos fazer 3 semanas de lives com vários assuntos, então vocês estão todos convidados, né? A produção também, sobre diversos temas. Que bacana. Miriam, conta pra gente o que te levou a aceitar o convite para ser embaixadora dessa campanha tão rica e tão importante na nossa cidade. Então, eu gostei desse nome, mas eu não diria que eu sou embaixadora. O que acontece? Quando entrou a campanha no Face em 2017, eu comecei a namorar. Até 2019, eu não conseguia conciliar com a minha agenda. Então, a partir de 2019, eu consegui pegar a organização desde o início e aí a gente foi, eu reuni 3 amigas e nós começamos o grupo que chama-se Janeiro Branco Balneário Camboriú. De lá para cá o grupo cresceu. Durante o ano de 2019 nós fizemos ao todo 27 eventos. Ano passado nós começamos com todo o gás também, aí veio a pandemia, nós tivemos que dar uma freada porque os nossos eventos eram com o público, abordando pessoas, falando a respeito da campanha. E aí o que nós fizemos? Alguns atendimentos online para encaminhamentos que nós recebemos. E a partir de julho nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Pessoa Idosa e desenvolvemos lives semanalmente a respeito de questões de saúde mental, passando atividades, exercícios que as pessoas podem estar implementando no seu dia a dia, prevenindo saúde mental e melhorando sua qualidade de vida. Miriam, por que o nome Janeiro Branco? Qual o objetivo desse nome? Então, Janeiro Branco primeiro janeiro, né? Porque é o início, é quando a gente põe em prática muitos objetivos, muitos planos, muitas metas. Então, remete a esse recomeço. E o branco por causa da folha em branco, onde a gente põe nossas expectativas, nossas esperanças e pode estar escrevendo uma história, pode estar reescrevendo uma história a partir de uma folha em branco. Essa é a ideia do Janeiro Branco. E você tem razão, Miriam. Geralmente, no início do ano, todos nós estamos suscetíveis a se autoavaliar, fazer uma autoanálise e rever valores e reescrever um novo início. Então, Janeiro Branco tem tudo a ver com a campanha mesmo. Então,
E um dos objetivos é justamente aproveitar essa simbologia, né? Porque a gente sempre começa na segunda-feira, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do ano e por aí vai. Exatamente, isso mesmo. Miriam, conta pra gente quais são os principais e mais comuns sintomas da depressão. A falta do que no nosso cérebro ocasiona essa doença? É importante destacar que os sintomas depressivos foram alguns que mais se preponderantes durante esse período de pandemia, né? O que a gente observa? Desânimo, cansaço, mudanças referentes ao sono, ao apetite, você pode aumentar ou diminuir, né? O ânimo, geralmente as pessoas ficam mais desanimadas e isso é entendido, mal interpretado como preguiça. Tristeza. Se esses sintomas perduram durante semanas, procure ajuda, porque enquanto forem sintomas é mais fácil de ser tratado. A partir do momento que esses sintomas vão evoluindo, você pode desenvolver de fato uma doença chamada depressão. E aí tem depressões mais leves e tem depressões mais graves. É importante também que o luto é um período depressivo. Muitas pessoas perderam entes queridos nesse período que nós estamos vivendo. É um período depressivo, tem sintomas depressivos, mas é saudável, é natural e precisa ser vivido. Agora, a partir do momento que esse luto se estende por meses, anos, aí já vira um luto patológico e precisa de ajuda, a pessoa precisa de buscar algum profissional, às vezes medicação, terapia, para superar esses sintomas todos. É interessante ressaltar isso, né, Miriam? Porque quando a gente não conhece os sintomas ou não entende muito bem desses sintomas, a gente acaba até criticando algumas pessoas, fazendo piadas tipo, você tá preguiçosa? Nossa, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa, para de dormir. E às vezes a gente até coloca essa pessoa depressiva mais no fundo do poço. Então precisamos identificar, memorizar, né, esses sintomas para que a gente não faça esse tipo de críticas ao doente, porque a depressão realmente é uma doença, né, doutora Miriam? Exatamente, existe um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro, então não é uma coisa que a pessoa está inventando. As pessoas costumam dizer, é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça, né? Às vezes o impacto que a gente sofre quando vive uma experiência negativa é tão grande que descompensa fisiologicamente e aí acaba afetando todas essas reações químicas e levando à depressão. Isso é um dos objetivos da campanha, é justamente esta psicoeducação, para que as pessoas tenham cada vez mais informação, que conversem mais a respeito de saúde mental, de sintomas, para que a gente comece a reconhecer doenças mentais, assim como a gente reconhece quando está gripado, quando tem doenças físicas, né? E que no primeiro momento que a gente reconhece esses sintomas, já vá procurar ajuda para evitar que de fato desenvolva algo mais sério, mais grave. Excelente tua explicação, Miriam. Agora, qual a dica, Miriam, você pode dar aos pais ou familiares que tem um depressivo em casa? Penso que a coisa mais importante quando você convive com alguém que, por exemplo, fala sobre ideias suicidas, né, sobre pensamentos suicidas, é se colocar à disposição, se dispor a ajudar esta pessoa, a procurar ajuda, a procurar algum profissional. Às vezes é necessário acompanhar essa pessoa até o médico, até o psiquiatra, até o psicólogo. Por quê? Porque de fato ela está doente. Assim como quando a gente quebra a perna, quebra o braço, né? Às vezes precisa de alguém que acompanhe. Com a doença mental é a mesma coisa, né? Às vezes precisa de alguém que esteja acompanhando, que esteja dando medicação, que esteja ali com aquela pessoa, dando suporte, dando apoio à disposição dela. E estar muito aberto ao que essa pessoa tem para falar. Alguns estudos já comprovaram que, por exemplo, falar sobre suicídio reduz as chances da pessoa vir a fazer tentativas ou cometer alguma coisa mais trágica. Interessante. Miriam, e para as pessoas que sofrem hoje de depressão, que dormem, acordam angustiados, com dores, qual seria teu conselho? Bom,
é importante ter essa consciência de que é uma doença. Se é uma doença, assim como qualquer outra doença física, você precisa buscar ajuda, né? Às vezes, dependendo do grau da doença, você só com terapia vai conseguir resolver. Nos casos mais graves, você vai precisar de medicação, aí precisa do acompanhamento psiquiátrico. Mas manter essa consciência de que é uma doença, de que tem tratamento, e muitas doenças mentais têm remissão, têm cura. Então, invista nessa sua saúde mental. E se você, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Não demore a pedir ajuda, vá buscar ajuda. Se você está em dúvida de que talvez você tenha desenvolvido sintomas ou alguma doença, pesquise, se informe e procure ajuda o quanto antes, não demore. Isso, a gente precisa parar com tabu, né, de falar dessa doença como algo, meu Deus, né, horrível, horroroso. É uma doença como qualquer outra e tem tratamento. Vamos olhar com mais carinho para ela, não é? E olhar com mais carinho para nós mesmos, né? Porque essa situação toda que nós vivemos, aconteceu que algumas pessoas que nunca tiveram sintomas de ansiedade, de depressão, algumas outras patologias, acabaram desenvolvendo esses sintomas pelo distanciamento social, pela falta de contato com as pessoas, né? Com família, com amigos. Então, busque ajuda quanto antes, porque outras pessoas que já estavam estabilizadas acabaram acentuando, né? E nós ainda veremos muitas pessoas desenvolvendo doenças daqui para frente. Acho que uma das coisas principais dessa pandemia é que saúde mental é imprescindível, né? E quem cuida da mente, cuida da vida. Vamos nos cuidar. Exatamente. E como eu falei no início, vamos olhar mais atentamente para o nosso cérebro, porque é ele que nos comanda, não é, Miriam? Nós precisamos olhar para ele assim como olhamos para nossa alimentação, como olhamos e cuidamos do nosso corpo nas atividades físicas, para que nem venhamos a ter esses problemas de saúde, né? Como ansiedade, depressão. E quando vier esses sentimentos, a gente aprender a lidar com essas emoções. Exatamente, nosso corpo não é uma coisa dissociada, né? Corpo e mente trabalham juntos. Aquilo que você pensa, às vezes você lembra, remete a emoções, a sensações físicas, e o contrário também é verdadeiro. Muitas das suas condições físicas podem alterar seus pensamentos, né? Então é importante cuidar dos dois, mente, físico, isso. Tudo. A gente até conversa bastante, né, Miriam, que a terapia é como se fosse a nutrição para o corpo, né? A gente vai procurar uma nutricionista para nos ajudar a nos alimentar melhor, a saber que tipo de alimento é mais apropriado para o nosso corpo, não é mesmo? E a gente vai para a academia para manter esse físico mais saudável, né? Nossa musculatura, nosso músculo mais enrijecido, fortalecido. Então, quando a gente associa terapia e a estímulos cognitivos com ginástica para o cérebro, por exemplo, estimulação cognitiva, ajuda a prevenir tais doenças, não é? Com certeza, eu sou muito a favor de estar cuidando do cérebro, né? Ele é um fator determinante em toda a nossa qualidade de vida. Então, tudo que nós pudermos fazer para manter nossa cognição em dia, manter nosso raciocínio, nossa atenção, nossa percepção, isso vai fazer com que a gente estenda nossa autonomia. Hoje a expectativa de vida está aumentando e a nossa qualidade de vida precisa acompanhar essa expectativa. Então invista, né, não só no seu corpo físico, mas invista no seu cérebro, especialmente porque é um órgão fundamental que pode ser determinante. E investindo na saúde mental, investindo em qualidade de vida relacionada ao cérebro, você vai estar aumentando a sua qualidade de vida lá na frente, né, a médio e longo prazo, tendo mais autonomia, tendo mais independência
E, bom, os benefícios são inúmeros, não só para quem quer prevenir doenças, mas para quem quer desenvolver as suas habilidades, que a gente tem essa necessidade de variedade, de desafio e novidade, né? Então, invista nisso também, porque faz toda a diferença, a médio, a curto e a longo prazo. Muito bom, Miriam. Você estava falando agora há pouco sobre suicídios, né? E a gente sabe que a depressão, ela leva milhares de pessoas a tirar a própria vida. Quais são os sinais que uma pessoa suicida começa a dar, até para ajudar os pais ou os familiares a identificar e de repente poder evitar que chegue a esse ponto? Então, uma das coisas que as pessoas costumam dizer é que quem quer cometer o suicídio não avisa. Isso é uma lenda. Quem quer cometer o suicídio, ele vai dando sinais. A maioria das pessoas dá sinais. Por exemplo, fala alguma coisa, né? Eu não me sinto fazendo parte de nada, o mundo seria melhor sem mim. Enfim, esse tipo de pensamento negativo. Ou às vezes até mencionando, né, alguma coisa a respeito de suicídio ou de ideias suicidas. Costuma deixar lembretes, tentativas de suicídio. As pessoas costumam dizer que é para chamar a atenção. Sim, é para chamar a atenção para o sofrimento daquela pessoa. Às vezes ela não consegue verbalizar toda a angústia que ela está sentindo, todo o estresse que ela está sentindo, toda a ansiedade, a tristeza, o desânimo, e ela acaba se automutilando. Para quê? Para até amenizar essa dor, mas não é uma coisa que a gente deva relevar, pelo contrário, nós devemos usar isso como um alerta. Se a pessoa chegou nesse ponto, ela realmente está precisando de ajuda, o sofrimento está muito grande. Tem pessoas que começam a se despedir, a se desfazer das coisas, a doar muitas coisas. Por exemplo, pessoas mais idosas, às vezes, que tomam muita medicação, começam a guardar medicamentos, ter acesso a materiais que possam dar cabo, né, da vida. Tudo isso a gente pode observar e tudo isso a gente deve conversar com essa pessoa, buscar entender o que está acontecendo e o porquê, a razão de ela estar tendo esses comportamentos. Então, sim, as pessoas avisam. Nós é que às vezes relevamos ou menosprezamos, né? Quando a pessoa comenta alguma coisa, a gente fala, que bobagem, tá se fresqueando, coisas desse tipo, né? E o mais importante, 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Muitas pessoas que chegam a se suicidar, elas têm uma doença mental, até porque pensamentos suicidas ideação suicida são muitas vezes sintomas de doença mental. Então, vamos ficar atentos às pessoas que convivem com a gente, para que a gente evite esse tipo de situação. Tome nota dessas dicas que a doutora Miriam acabou de dar, porque você pode salvar a vida do seu parente, filho, né, ou algum familiar. Miriam, nós sabemos que nem sempre é fácil lidar com um depressivo. Existe algum tipo de terapia por cuidador desse doente? Eu diria que terapia serve para todo mundo, né? Quem tem problemas tem uma frase assim que psicólogo é coisa para louco. Não é coisa para louco, é para pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, desafios e querem resolver, né? Existe sim uma necessidade de que cuidadores também façam terapia. Além disso, é importante que os cuidadores conheçam mais profundamente a doença, né? Conheçam sintomas, conheçam tratamentos, porque quando a gente sabe com o que está lidando, fica mais fácil de a gente trabalhar com aquilo.
Então é importante sim, porque muitas vezes nós não estamos preparados para ter um doente mental na nossa família. E tem casos, por exemplo, sei lá, bipolaridade é uma doença bem complicada, porque as pessoas são muito intensas, uma hora na fase de mania, outra hora na fase depressiva, esquizofrenia, enfim, tem N situações em que sim, é importante que o cuidador também faça terapia, para estar lidando com isso de uma forma mais adequada e de uma forma saudável, sem que ele venha a adoecer, que é uma coisa muito comum. E a gente até sabe que é comum, né, Miriam, esses cuidadores, após um parente se suicidar, também, meses depois, cometer o mesmo ato. Então, é muito comum que pessoas que tenham histórico de suicídio na família tenham esse fator de risco para o suicídio. Então é importante, tanto que nós profissionais da saúde, a gente costuma perguntar para os clientes, pacientes, se eles têm histórico de suicídio na família, porque isso acaba influenciando em muitos momentos em que a pessoa não vê perspectiva de futuro, né? Ou é uma perspectiva negativa, tem uma perspectiva negativa de si mesmo e do mundo, a pessoa pensa em acabar com esse sofrimento e muitas vezes acaba sendo de uma forma trágica, como o suicídio. Por isso que é tão importante nos engajarmos e abraçarmos essa causa Janeiro Branco. E eu diria que um dos objetivos principais é justamente a psicoeducação, para que a gente se conheça cada vez melhor, que a gente reconheça quando alguma coisa não está bem, busque ajuda o quanto antes, tenha um diagnóstico, faça um tratamento, melhore nossa qualidade de vida e evite chegar ao ponto de tentar o suicídio ou, enfim, nos casos mais trágicos, o suicídio realmente. Miriam, qual vai ser a programação e os temas que serão abordados para o Janeiro Branco deste ano? Bom, todas as lives ficarão gravadas, então se a pessoa perdeu algum tema, pode voltar lá no IG do Janeiro Branco BC, no Instagram. Os temas abordados serão compulsões, ansiedade, saúde integral, noivas, o estresse todos, né, que elas passam, a quimioterapia, insegurança, bulimia, depressão, zelo, transtorno de ansiedade, emoções e autoconhecimento, movimento anti-suicídio e a violência contra a mulher, pedofilia e outras violências. Então, estão todos convidados para entrar lá e assistir. Todas essas lives serão divulgadas com antecedência, Miriam? Em quais canais? Nós estamos divulgando no Facebook Janeiro Branco Balneário Camboriú e no Instagram Janeiro Branco BC. Bacana. Será divulgado também no Instagram do Supera_BC. Né? Fica a dica para vocês não perderem nenhum temas desses. Miriam, você tinha comentado comigo que vocês vão gerar desafios com as famosas hashtags. Conta pra gente como vai funcionar. Então, eu ia justamente perguntar agora. O tema da campanha desse ano é Todo Cuidado Conta. E aí nós encontramos um desafio que na verdade foi criado pela Federação Mundial para a Saúde Mental, que chama-se 40 Segundos de Ação. E quem quiser anotar os desafios e depois, se realizar, coloca a hashtag lá, Todo Cuidado Conta, para nós sabermos que as pessoas estão participando. Bom, o primeiro desafio: transmita uma mensagem sobre problemas de saúde mental. Segundo, converse com alguém em quem você confie sobre o que você está sentindo. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente fala, nós conseguimos organizar nosso pensamento, nossas emoções, e a gente evita uma coisa chamada somatização, que é quando nossas emoções são transformadas em sintomas físicos, que podem se manifestar através de doenças como gripe ou até doenças mais graves. Então fale, encontre alguém que você confia e se abra com essa pessoa.
Terceiro, grave um áudio ou um vídeo para pessoas auxiliando na prevenção ao sofrimento mental. Quarto, formule uma mensagem positiva sobre como lidar com o sofrimento mental. Especialmente se você fez terapia, se você teve benefícios fazendo um tratamento, se você superou alguma doença, se você superou algum problema. Fale para as pessoas, isso pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações parecidas a buscar ajuda também, a superarem os seus problemas. Divulgue nas mídias sociais histórias e mensagens autênticas sobre saúde mental. Isso que eu acabei de falar, né? O que a gente vive, o que a gente supera. Às vezes as pessoas fazem terapia e elas não contam, ninguém sabe, a família não sabe, os amigos não sabem. Então, vamos começar a falar sobre isso, a conversar sobre isso, porque saúde mental todo mundo precisa. E por último, divulgue as políticas públicas para a promoção da saúde mental. Se você conhece algum exemplo de alguma instituição, alguma comunidade, alguma organização que tenha uma política para a saúde mental, divulgue, né, para nós estarmos valorizando e inspirando outras instituições, outras pessoas a tomarem ações e atitudes semelhantes. Porque o que nós precisamos é criar uma cultura de saúde mental. E a proposta da campanha esse ano é criar um pacto pela saúde mental da humanidade, porque saúde mental é importante para todas as pessoas. E isso talvez tenha ficado muito evidente agora nesse período. E muitas pessoas às vezes pensam que assinar um contrato com uma terapeuta ou mesmo uma ginástica cerebral, né, Miriam? É assinar o contrato de estou demente, estou louco, né? Não tem mais jeito. E não é nada disso. É para cuidar de você. Se olhe mais, se ame mais, cuide do seu cérebro. Quem cuida da mente, cuida da vida. Eu diria que tanto terapia quanto ginástica para o cérebro é um investimento que as pessoas fazem. Eu até criei uma metáfora. Fazer terapia é como levar o seu carro para mecânica, né? Às vezes tem algum problema lá que se você continuar andando com o carro daquele jeito vai acabar estragando, dali a pouco você não tira ele mais do lugar. Com a terapia, às vezes, funciona da mesma forma. Você leva para o mecânico, você arruma o que tem que arrumar e depois segue andando. A maioria dos casos da terapia são assim. Você vem para a terapia, você arruma o que precisa e depois segue a sua vida, né? Não tem mais aquela coisa de criar uma dependência do cliente, criar uma dependência do paciente. Pelo contrário, nós ficamos muito felizes de ver a evolução das pessoas, de ver as pessoas superando os seus problemas, superando seus limites, né? Isso é gratificante para qualquer profissional. Pode levar mais tempo, menos tempo, dependendo do caso, mas perceber essas mudanças, participar desse processo, eu sempre digo assim, que é melhor do que assistir novela, porque a gente assiste de camarote e a gente ainda participa da história toda. Miriam, parabéns por seu engajamento nessa campanha tão bonita. Tá? Que Deus te abençoe nessa jornada aí, ajudando milhares de pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, lembrando que a campanha Janeiro Branco é uma campanha voluntária, você não precisa ser da área da saúde. Se você tem algum envolvimento com saúde mental, você pode entrar em contato conosco, vestir a camiseta e fazer essa campanha acontecer juntamente com toda a equipe do Janeiro Branco Balneário Camboriú, ou enfim, tem vários profissionais desenvolvendo a campanha e você é muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada pelos seus excelentes esclarecimentos sobre o tema e espero poder conversar mais vezes contigo. Imagina, um prazer, obrigada. Obrigada e espero que gostem das lives e aproveitem bastante. Gratidão. Gratidão e feliz saúde mental para todos.